Sou grata a Deus por mais uma oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a vida da Esther, amém, pelo convite, que Deus possa abençoar. Eu estou ouvindo gente aí dizer amém, glória a Deus, né, Evelyn? Mas a sua vez vai chegar também. Aleluia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Ela se encontra em Atos, capítulo 27, amém? E nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Aleluia. E ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano, que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Andramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha, e chegamos a Mirra, uma cidade da província da Cilícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria, que ia para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias, e com grande dificuldade. Chegamos em frente da cidade de Quinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando, bem perto do litoral, e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Ficamos ali por muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. E então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Pode se assentar no seu lugar, dando glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu já quero agradecer a Deus, porque enquanto o Senhor falava comigo durante esses dias com essa palavra, e eu vim de lá falando com Deus, se realmente era isso que o Senhor queria falar com a tua igreja. E o Senhor, Ele já confirmou através da vida do pastor, através da vida do Dudu aqui. O Senhor falava para mim, na minha casa, quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor falava para mim de vitória, de bênção. Que os ventos poderiam soprar forte, mas que Ele era o dono do barco. Ele era o dono da nossa vida. E Ele está aqui neste lugar. Essa passagem, ela é relatada por Lucas. E ela é bem detalhada. Mas eu quero falar bem rápido aquilo que o Senhor ministrava no meu coração. E eu quero entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Paulo, ele estava em um navio de prisioneiros.
e estava sendo levado prisioneiro para a cidade de Roma. E durante o percurso dessa viagem até a chegada de Roma, algumas coisas começaram a acontecer. E eu lendo essa passagem, eu comecei a mergulhar dentro dessa história e comecei a tentar imaginar aquilo que Paulo estava vivendo. Então eu quero que você também comece aí a mergulhar na história e comece a imaginar essa cena, esse cenário de tempestade na sua mente aí. E disse que eles começaram essa viagem e o centurião que estava responsável por Paulo, ele tinha apreço por Paulo. E eles chegam até uma certa cidade, onde eles desembarcam. E ali ele permite que Paulo vá de encontro com seus amigos. E Paulo recebesse algo que os seus amigos também tinham para entregar para ele, para que ele levasse. E eles encontram uma outra embarcação que estava de partida para a Itália. E então eles entram naquele barco, naquele navio. E eles vão rumo à Itália para cumprir aquilo que eles precisavam cumprir, porque era necessário que Paulo fosse se apresentar a César em Roma. E quando eles entram naquele navio e eles começam a sua trajetória, a sua viagem, disse que os ventos eram o contrário. Então eu acredito que por mais que eles tentassem, as coisas começaram a ficar difíceis naquela viagem. E nós lemos mais abaixo, nós vemos que quando eles começam a ir pela costa e tentando desviar dos ventos, os ventos começam a ficar mais fortes, pois estava próximo do inverno. E Paulo, ele se levanta e ele dá um conselho àqueles homens. E ele diz para aqueles homens que era melhor que aquela viagem não fosse adiante, porque ela estava sendo perigosa. E ele disse assim, haverá grandes prejuízos, não somente para o navio e com a sua carga, mas também perca de vidas. Apesar do centurião ter apreço pela vida de Paulo, ele não quis dar ouvido a Paulo. A minha Bíblia diz que ele preferiu confiar, no piloto daquele navio e confiar no dono do navio, no dono da embarcação. Então, a maioria decidiu seguir com a viagem. E aqui eu já quero abrir um parênteses e dizer que nem sempre a maioria está com a razão. Muitas vezes nós deixamos de ouvir o conselho do homem de Deus para seguir a maioria. E eles preferiram seguir e ouvir o conselho da maioria. E seguiram. E a minha Bíblia vai dizer que conforme eles foram a viagem, os ventos foram aumentando. E os ventos foram aumentando. E os ventos foram aumentando. E iam se passando os dias. E cada vez mais aquela tempestade que se formava, ela ia aumentando. A ponto de o desespero tomar aquele lugar. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles já não comiam. Aqueles homens não conseguiam se alimentar. Por causa da tempestade, que era muito grande, sobre aquela embarcação. Se você ler atentamente na sua casa quando você chegar, eu estou fazendo um resumo porque o nosso tempo ele é curto. Se você ler atentamente aos detalhes que fala sobre isso, sobre essa passagem,
você vai ver que não foi tão rápido, ela foi aumentando. E os homens já não conseguiam mais comer. E disse que era muitos dias que eles já não se alimentavam. E aqui eu quero abrir outro parênteses. Talvez as tempestades que têm nos assolado têm nos feito perder a fome. E muitas vezes o sono. Porque eu acredito que aqueles homens, irmãos, que estavam ali naquela embarcação, eles não comiam, mas também não conseguiam dormir. E o que pensava, o que passava na mente daqueles homens, com certeza era: nós vamos morrer. Com certeza o desespero tomou aquele cenário, tomou aquele lugar. Mas tinha um homem ali dentro, que ele tinha fé, que ele tinha algo especial, ele tinha Deus. E ele tinha algo a cumprir. E disse que um anjo aparece para Paulo. E aquele anjo, ele vem no coração de Paulo. Ele vem trazer paz ao coração de Paulo. E ele diz para Paulo assim: olha, é necessário que você vá para Roma. Fique despreocupado. Ninguém vai morrer. Vai haver perca sim da embarcação. Mas ninguém que está aqui dentro dessa embarcação vai morrer. Nem um fio de cabelo vai sofrer dano. E disse que tinha dentro daquele barco 276 pessoas. Tinha dentro daquele barco. Então não era um barco pequeno, não era um navio pequeno. Era uma embarcação muito grande. Mas ali dentro tinha um homem que tinha uma promessa, que tinha recebido a mensagem do Senhor. E diz que ele se levanta no meio daqueles homens. E é tão engraçado, irmãos, que quando eu comecei a ler isso, eu comecei a pensar como que Paulo, ele tinha um coração realmente transformado por Deus. Porque ele poderia se levantar e falar: não falei que isso ia acontecer? Vocês não me ouviram. E simplesmente deixar as coisas acontecerem. Mas não. Paulo se levanta em meio ao caos que estava aquela embarcação. E ele disse: olha, eu falei que isso poderia acontecer. Mas fiquem calmos. Se alimentem. Comam. Vocês vão precisar disso. O anjo do Senhor, a qual eu sirvo, a qual eu pertenço, ele veio até mim. E ele disse que ninguém sofreria dano algum. A embarcação vai se perder, mas nós vamos sobreviver. Nós vamos sair vivos. Então comam, se alimentem. Vai ser necessário isso. E aqueles homens acreditam e começam agora a crer no homem de Deus. E aqueles homens começam a olhar para Paulo. Eu imagino que aqueles homens com um ponto de esperança de vida. Porque você lendo mais abaixo dizia que não tinha esperança de salvação, de salvamento. Eles já tinham dado como perdido que eles iriam morrer ali naquela situação. E disse que Paulo pega o pão. Olha, irmãos, a fé, e mesmo diante da situação tão difícil, ele não deixou de fazer tudo o que ele sempre fez. Diz que ele levantou o pão, deu graças ao Senhor, partiu e deu para aqueles homens comerem.
O que o Senhor me faz entender quando eu começo a ler essa passagem e quando eu começo a mergulhar na história, o desespero das ondas batendo naquele navio grande. Eu imagino que o desespero era muito grande de todos os que estavam ali dentro. E eu começo a imaginar, irmãos, Paulo falando com Deus. Eu começo a imaginar talvez a oração dele com o Pai, porque ele sabia o Deus que ele servia. E quando ele se levanta, eu começo a imaginar que houve um momento de calmaria entre os homens. E eles começaram a ver que realmente tinha alguém especial naquele lugar. Que tinha um homem de Deus naquele lugar. Que ele era diferente. E que realmente o Deus ao qual Paulo servia era diferente. E que ia fazer algo na vida deles. E quando você termina de ler a história, você vê que realmente eles jogam âncoras, eles fazem tudo o que é possível fazer na visão humana. Mas a embarcação, ela é assolada. Ela é assolada pelas ondas, pela grande tempestade. E quando eles começam a se desfazer de tudo que estava naquela embarcação, eles começam a arrancar as tábuas. E quando eles veem que dá pé, eles pulam do navio, presos às madeiras daquela embarcação. E eles conseguem chegar na ilha. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é que na nossa vida, ela nem sempre é feita de vitórias. Nós passamos por grandes tempestades. Eu não sei qual tempestade que você tem enfrentado na sua vida. Talvez a tempestade da solidão. Talvez o que tem te assolado é a tempestade financeira. Talvez o que tem te assolado é a tempestade da enfermidade. Talvez o que tem te assolado é a tempestade da falta de ânimo. Talvez o que tem te assolado é a tempestade no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida conjugal. Eu não sei qual é a tempestade que tem assolado a sua vida. Mas o Senhor está falando aqui de grande tempestade. Ele foi Deus na grande tempestade, numa grande tempestade, aonde não tinha como se salvar. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração para transmitir à igreja, e o Senhor falou comigo também, é que Ele é o Deus da tempestade. E eu vejo aqui, irmãos, Paulo se levantando como âncora dentro daquela embarcação. Porque diz que eles tinham lançado âncoras, 4 âncoras, e nada tinha resolvido. A embarcação continuava sendo assolada. E quando, com aquela mensagem enviada por Deus, eu vejo aqui Paulo se levantando como âncora naquele lugar. A âncora serve para que a embarcação ela seja estabilizada no lugar. E ali quando Paulo se levanta como aquela âncora, aqueles homens começam a acreditar que realmente ia acontecer algo. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como que está a sua tempestade, mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor vai te levantar como âncora. O Senhor vai te levantar como âncora. E essa tempestade, ela vai passar. Essa tempestade, ela vai passar. Porque não há mal que dure para sempre, irmãos. Não há vento que não obedeça à voz do meu Senhor. Quando o Senhor falava comigo
O Senhor dizia para mim: filha, eu sei das tempestades que você tem enfrentado. Às vezes as nossas tempestades, irmãos, elas são invisíveis. Elas são aqui. E somente Ele conhece. Somente Ele vê. Somente Ele sabe aquilo que passa dentro de você. Aquilo que passa dentro da sua casa. Aquilo que passa lá dentro no seu serviço. Aquilo que passa com seus filhos, que te fere, que te machuca. E quando você olha, você fala: Deus, não vai ter jeito. Deus, eu não vejo saída. O Senhor diz para mim e para você nesta noite: Ele é o Deus que acalma a tempestade. E Ele vai te levantar como âncora. E Ele vai te dar um alimento que vai te dar forças para você continuar. Para que você possa descer dessa embarcação. Para que você possa nadar com forças até o outro lado. E você vai chegar. O Senhor diz para você: você vai chegar. Não pare, não desanime, você vai chegar. Ainda que você olhe com o olho humano, irmãos, você não consiga enxergar a imensidão das ondas, a imensidão do mar. Mas eu quero dizer para você: você tem um Deus. Um Deus que te libera uma palavra hoje. Você vai chegar. Você vai atravessar. E aquilo que Ele falou que faria na sua vida, Ele vai fazer. Irmãos, o Senhor falou muito forte isso comigo. Porque alguns dias eu questionava Deus e falava: Deus, o Senhor falou tantas coisas, mas aos olhos humanos eu não consigo enxergar, não consigo ver. E hoje o Senhor falava comigo: filha, você leu minha palavra, e é sobre ela que eu velo para cumprir. O tempo é meu, a hora é minha, o momento é meu, e Ele vai chegar. Ainda que você olhe, ainda que as pessoas se desesperem e diga: dessa vez ela não vai conseguir, dessa vez ele não vai chegar, dessa vez ele cai, dessa vez ele não se levanta. O Senhor diz para você nesta noite: Ele é o dono da sua vida. E se Ele falou que faria, Ele vai fazer. Saia daqui, irmãos, crendo que se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Toma. Deixa a dúvida. Não deixa a dúvida, não deixa o medo te paralisar. Roubar a sua mente, roubar a sua fé. Eu acredito que quando Paulo se levanta, aqueles homens tomaram posse, porque não tinha outro jeito. Ou eles acreditavam no homem de Deus, ou realmente eu não sei o que poderia acontecer. E nesta noite, como serva do Senhor, eu quero que você tome posse dessa palavra. As ondas, elas podem te bater para um lado, para o outro. Irmãos, tem momentos que os nossos ossos doem. Tem momentos que o nosso sono vai embora, o nosso apetite. Nós começamos a tutubiar e começamos a pensar: Deus, não vai ser possível. Eu estou vendo que não vai dar. Mas quando nós nos entregamos e confiamos, quem foi que fez a promessa? E quando nós voltamos o nosso pensamento e o nosso coração para aquele que é fiel,
Quando nós vemos, irmãos, nós já atravessamos. E quando nós olhamos para trás, nós pensamos: como que isso foi possível? Como que isso aconteceu? Como que eu atravessei essa situação? Por esses dias eu conversava com uma amiga e eu dizia para ela, falando da grandeza de Deus. E ela falando algumas lutas e provações. E eu disse para ela: olha, tem hora que eu olho para trás. E quando eu penso nas coisas que se passou, eu começo a imaginar o quanto Deus é grande. E que Ele me fez passar. E eu não sei nem como. E Deus é tão bom, Deus é tão especialista, que não fica nem marca. Quando você olha para trás e vê o que você já passou, então você vê que vale a pena continuar com esse Deus. Ainda que a sua embarcação, ela está batendo de um lado para o outro, ainda que você tenha que pular e nadar, Ele vai te dar forças para que você chegue do outro lado. Mas não pare, não desanime. E eu começo a ver ali, em Paulo, um filho de Deus, um homem com uma missão, um homem de fé e um homem de comunhão. Que você possa ter comunhão com o Pai, porque aconteça o que acontecer, Ele sempre estará com você. E Ele não vai te deixar. E você vai atravessar. E a vitória é certa. Aleluia. Fique de pé. Eu quero orar por você. O Senhor me falava, enquanto eu estava louvando, o Senhor me dizia: filha, tantos entraram aqui e as ondas têm sido tão fortes, têm assolado de todos os lados. E você fez uma oração na sua casa, e você falou com o Senhor: Pai, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando, está tão difícil, eu acho que eu vou morrer e essa situação não vai melhorar, não vai mudar. A vontade que eu tenho é de parar, Pai, porque eu acho que não vale mais a pena continuar. Mas o Senhor diz para você nesta noite: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu seguro nas tuas mãos. E no momento que você não conseguir mais caminhar, eu te carrego nos meus braços. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Romanos 8:28. Até as tempestades, irmãos, elas cooperam para o nosso bem, porque elas nos fazem crescer, elas nos fazem voar mais alto. E o Senhor quer que você mergulhe mais profundo, que você se lance aos braços dele. Eu quero orar por você nesta noite. Se você quiser sair do seu lugar, ou se você não quiser,